Comigo aqui no estúdio, o colega jornalista Guto Tavares, boa noite. Boa noite, Pedro Notaro, colegas do estúdio, boa noite especial a toda a audiência que está acompanhando o Radar de Notícias pela TV Guarulhos e também pelas redes sociais, Pedro. Expectativa aqui, Guto Tavares. O Bolsonaro resolveu ir no debate do SBT sábado agora. O Lula não irá. Em contrapartida, o Lula diz que irá no da Globo, dia 29, quinta-feira, e o Bolsonaro ainda está avaliando. Bom, se eu fosse o Lula, eu iria nos dois, porque o debate é sempre um momento democrático para trocar ideias e os candidatos poderem apresentar suas propostas, o seu perfil e o eleitor poder decidir. Agora, o Lula, como está em primeiro em todas as pesquisas, ou na maioria delas, ele tem tentado se preservar. Parece que ele vai dar uma entrevista para o Ratinho, né? Sim, um dia antes. E por conta disso não irá ao debate do SBT ou não pretende ir, né? O problema é a repercussão depois. Agora, o debate de quinta-feira na TV Globo é aquele que realmente acho que o Brasil tende a parar para acompanhar, né? De maneira mais generalizada. Então vamos aguardar. Mas, Pedro, eu estava aqui no bastidor ouvindo e assistindo o Radar de Notícias. Eu também acho que não seria bom para o Brasil uma vitória no primeiro turno. Acho que é tempo de poder debater mais as ideias, os candidatos poderem se apresentar melhor. Mas vamos aguardar, né? Então, o IPEC e o Datafolha estão dizendo que há essa possibilidade, né? Mas nós temos que observar o seguinte, há outros candidatos com ideias interessantes, Ciro Gomes, Simone Tebet e outros candidatos. Essas ideias têm que ser abraçadas, né? Por quem for para o segundo turno. Então, eu não quero que nenhum candidato ganhe no primeiro turno, eu quero que haja uma soma de ideias. Entendeu? No mínimo isso. Até para que haja também uma conciliação melhor, porque às vezes o candidato que vence no primeiro turno, eu acho que nesse caso, principalmente porque há uma polarização muito grande entre o PT e o Lula e também o Bolsonaro, vamos dizer que o Lula vença realmente no primeiro turno, chega com muita... A palavra soberba. Não é soberba, mas enfim, que seja soberba. Assalto alto, isso não faz bem ao Brasil. Não. Que para poder sobreviver vai querer manter essa política do nós contra eles. Porque o Lula lá atrás fez a política do nós contra eles. Chegou o Bolsonaro, mudou, fez a política do eles contra nós. E o Brasil ficou nessa pindaíba. O ideal é que, se a eleição tiver que ficar mesmo entre um dos dois, né, que haja depois um complemento de ideias. Trazer as ideias do Ciro, as ideias da Simone Tebet, todas as ideias que forem boas para que o vencedor possa melhorar o seu programa de governo, porque nenhum dos dois é perfeito. Você sabe que eu me enganei nessa eleição, rapaz? Eu pensava que alguma terceira via ia decolar, né? Eu também. Inclusive, a gente fez algumas apostas aí e até declarações no próprio programa aqui em relação ao próprio Ciro Gomes, que é uma candidatura que eu enxergo muitas qualidades, mas, sendo bem realista, está muito difícil, né, Pedro? Tá. A eleição só acaba dia 2 às 17 horas, porém está muito difícil para surgir espaço para uma terceira via. Espero que quem ganhar, seja o Lula ou o Bolsonaro, consigam governar, né? O problema também é governar, né? E diz que na quinta-feira saiu uma pesquisa do Datafolha, né? Mais abrangente. Tem uns amigos meus aí torcendo para o Lula subir mais uns 2 pontos, que acho que a gasolina vai baixar mais R$1. Brincando. Gente, o Brasil é muito maior que a gasolina também, né? O pessoal tem que pensar nisso, né? Exatamente. 18 horas e 20 minutos, quais as pautas, Guto? Pedro, a gente está no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, conhecido assim até mundialmente, que é o mês de conscientização sobre o suicídio, que é um problema que acontece no Brasil e no mundo. E eu gravei uma passagem aí, o Rafa deve ter no ponto, vai colocar para a gente no ar, para a gente poder comentar aqui com a audiência do Radar. A vida é a melhor escolha. No Brasil, todos os anos, cerca de 14 mil pessoas cometem suicídio. No mundo, esse número chega a 700 mil. Aqui no Brasil, a média é de 38 casos por dia. E esses dados tristes são do DataSUS, do Ministério da Saúde, e também da Organização Mundial de Saúde, a OMS. E para ajudar a diminuir essa quantidade triste de casos, a Câmara Municipal aderiu ao Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização e combate ao suicídio. E está realizando algumas ações ao longo deste mês. Uma delas será uma palestra na próxima quinta-feira, dia 22, às 14 horas, com o tema Compreendendo o Suicídio. Essa palestra será ministrada pela terapeuta familiar sistêmica Alessandra Cássia, da Universidade Federal de São Paulo. Esses dados são muito tristes, é um tema bastante delicado, mas de alguma maneira a imprensa e toda a sociedade tem que se mobilizar para enfrentar e para dar apoio às pessoas que eventualmente estejam enfrentando situações próximas a um suicídio ou então até mesmo os familiares. A ação é organizada pelo CTPP Saúde, que é a Câmara Temática de Pesquisas e Proposições Saúde da Câmara Municipal. Repetindo, a palestra será às 14 horas, na quinta-feira, dia 22,
aberta a toda a população e também com transmissão ao vivo pela TV Câmara e pelos canais digitais do Legislativo, no YouTube, no Facebook e também no site da Câmara. Eu sou Guto Tavares, para o Radar de Notícias. 18 horas e 22 minutos é muito importante. O primeiro passo é você reconhecer que não é fraqueza você ter uma doença psiquiátrica, passar por uma depressão, uma síndrome do pânico, né? Então não tenha vergonha. Muitas vezes a pessoa tem vergonha de assumir que está passando por aquele momento. E você queria pegar uma gripe ou infartar, meu amigo, pode acontecer com qualquer um. Então não tenha vergonha. Tá? Ansiedade também. Eu conheço algumas pessoas, e aqui sem nenhum tipo de juízo de valor, de preconceito, porque isso acontece em todos os níveis. Eu vou citar aqui um caso de um amigo conhecido meu, nordestino, tem 58 anos, sempre aquele cara durão e tal, sabe, meio lá do mato, e sempre achando que isso era frescura. Não, isso é frescura. Então. Até que aconteceu com ele, e aí a gente tomando um café um dia desse, falou: Guto, eu sempre fui uma pessoa meio avessa a esse tipo de coisa, achava que isso era frescura, falta de Deus na vida, e não é não. Não é não. É um problema não sério. É falta de Deus, não, nem lógico, de fé. isso acontece em todos os níveis da sociedade, com pobre, com branco, com rico, com nordestino, com negro, com todas as pessoas. Tem um jogador de futebol, e não tem a ver com dinheiro não. Tem um jogador de futebol, o Nilmar. Eu lembro que ele estava com um contrato no Santos, no auge, perto do auge da carreira, R$800 mil por mês, parou de jogar futebol porque entrou numa depressão severa e não quis mais saber dessa atividade. Então, fica um recado para todos que quiserem acompanhar, nesta quinta-feira, às 14 horas, lá na Câmara Municipal, aberta para toda a população. Quem não foi na Câmara ainda, vá lá conhecer também a Câmara, que é a Casa do Povo, e também é transmitido pelos canais da TV Câmara, no YouTube e no Facebook. Edmilson Nery manda boa noite. Edmilson, você é aquele que foi candidato a vice do Walter Longo, em 88? Eu lembro desse nome daí. Ô, produção, quem é que criticou as pesquisas eleitorais? Deixa eu ver lá. Foi o Maurício Ribeiro? IPEC, Datafolha, direcionado, fato. Não é fato não, Maurício Ribeiro. Você pode até duvidar de pesquisa, mas eu vou te falar uma coisa. O próprio Bolsonaro não duvida. O comportamento dele é bem claro. E olha, os políticos acreditam em pesquisas eleitorais. Ô Pedro, eu te confesso, porque a gente anda bastante aí na cidade de Guarulhos, principalmente, e eu percebo que a cidade de Guarulhos, ela tende a votar mais no Bolsonaro do que no Lula. Mas isso para mim é fato. O Lula nunca ganhou em Guarulhos. Exatamente. O Lula ou o PT nunca venceram a eleição presidencial dentro da cidade de Guarulhos. Se fosse depender de Guarulhos, Lula ou Dilma nunca tinham sido presidente da República. Aqui o povo é mais de direita. Exatamente. Porém, eu fui olhar as pesquisas. Como é que estavam as pesquisas em 2018, 2014, então, e todas elas acertaram. Seja por um ponto mais ou menos. O erro foi de um ponto mais ou menos. E acertaram com o Bolsonaro também, em 2018. Acertaram com o Bolsonaro em 2018. Havia uma expectativa em 2018 do próprio Haddad vencendo no segundo turno, ou então o próprio Ciro. Mas ali no chegar, na reta final, por exemplo, agora faltando 12 dias, todas as pesquisas já davam o Bolsonaro em primeiro. Então, assim, não é questão de torcida, é método científico. Então, IPEC e Datafolha estão dando o Lula em primeiro lugar, um 44, outro 43, mas infelizmente, ou felizmente para quem comemora isso, é um dado que tende a ser um dado real. Existem, por exemplo, na eleição de 1985, entre Jânio e Fernando Henrique Cardoso, naquela época as pesquisas eram proibidas, né? E aí a Folha de São Paulo publicava mapa astral, nem todo mundo compreendia, entendeu? Publicava um mapa astral, que o cara estava na posição tal, no quadrante tal do zodíaco. E o Fernando Henrique Cardoso perdeu aquela eleição. Perdeu para uma lenda viva, que era o Jânio Quadros naquela época, né? E a eleição da Irondina também foi uma surpresa, por quê? Nós estávamos há poucos dias da eleição, certo. Paulo Maluf liderando. O que aconteceu? O Exército invadiu uma usina em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E morreram pessoas, trabalhadores. E ele já tinha aquela... E aí revoltou a população do Brasil inteiro. Entendeu? Foi isso que... Então, fatos podem acontecer? Podem, mas tem que ser de uma magnitude imensa. Nesses próximos 12 dias pode acontecer um fato de mudar o rumo das eleições. Porém, se não acontecer nada, a tendência é essa. Como o grande fato em 2018 foi a facada no Bolsonaro. Se não tivesse levado a facada, esquece. Ô Pedro, e aí, só para comentar mais um pontinho aqui sobre pesquisas, tem um instituto conhecido como Paraná Pesquisas, esse é um instituto mais pró-Bolsonaro, tem ligações ali com o próprio governo, e ele deu uma pesquisa hoje, saiu hoje, 40 Lula, 36 Bolsonaro.
Então, assim, você pode tentar manobrar alguma coisa, não sei, não tem acesso a É uma vergonha, né? Mas... Peraí, um instituto que tem contrato com o governo federal. E com o próprio partido do presidente, né? O PL, né? Recebeu, acho que 2,8 milhões de reais, já agora nesse processo eleitoral, neste ano de 2022. O Edmilson Neri confirmando. Foi candidato a vice-prefeito, sou eu mesmo. Lembrei de você, Edmilson. Obrigado pela audiência. Foi presidente do Sindicato Metalúrgico, né? Boa tarde, Pedro, Carlos, obrigado, hein? Rio de Janeiro, Maria Aparecida, Pietra. Obrigado pela audiência no Sudeste. Ô Pedro, a gente está comentando sobre essa questão eleitoral, a gente percebe muitos questionamentos sobre as urnas eletrônicas aqui no Brasil. Acho que a avaliação que eu tenho é que o brasileiro, a gente tem que saber também se orgulhar das coisas boas que a gente tem. Uma delas são as urnas eletrônicas. Outra coisa, por exemplo, o Pix. O Pix, todo mundo, algumas pessoas que desconfiam das urnas, mas confiam no Pix. E vai virar mundial. O Pix é uma tecnologia que o mundo, né, o mundo globalizado, o primeiro mundo, a Europa, os Estados Unidos, estão vindo aqui copiar para implementar em seus países. Né? Então a gente tem coisas que a gente é bom mesmo. O urna eletrônico é uma coisa boa, o Pix é uma coisa boa, e o Brasil tem isso, a gente tem que se orgulhar e não ficar tentando tirar a credibilidade. Você sabe que muita gente não sabe? Quem inventou o identificador de chamada foi um brasileiro. Foi um brasileiro que trabalhava na Telesp. Ele inventou o sistema BINA, B identifica A. E hoje o mundo inteiro usa. Olha aí, ó. Vai vendo. O eleitor do Bolsonaro é mais explícito. Já, como é que é? Os demais não estão falando do seu voto. Sim. Teira do Bar, talvez por medo de agressões, sim. Verdade. O eleitor do Lula está mais enrustido. É o voto envergonhado. O Lula vai ter um monte de voto envergonhado, né? Vai não. E no segundo turno muita gente vai dizer, não vou votar no Lula, mas vou votar no Alckmin. São os tucanos, né? Boa noite, Luiz. Como é que é? Celson Santana, né? Fala aí, Guto, o que mais? Pedro, só registrar aqui, eu não tive ainda a oportunidade de fazer essa reportagem, mas vou até o local verificar, mas já adiantar aqui que a população está reclamando de um ponto de ônibus na Praça Pascoal Tomeu. Sabe, ali bem na região central, um cartão postal da cidade de Guarulhos, Quarto Centenário. É onde tem ali o bondinho, né? Diz que esse é um ponto bonito até, foi inaugurado, eu lembro é bem abrangente, é grande, né? Tem um recuo para os ônibus passar. E à noite ele tinha iluminação, mas já faz mais de um mês que ou furtaram as lâmpadas ou não foi feita a manutenção. Eu vou dar uma olhada nisso, o pessoal está dizendo que está levando insegurança ali para a população. Estão pedindo para a Secretaria de Transportes ou a Secretaria de Obras. Eu vou passar por lá à noite. Eu já passei e vi que estava escuro, mas vou constatar realmente se realmente tem iluminação lá e está sem manutenção, para que a gente possa trazer aqui. A mesma coisa reclama o Paulo. Paulo, servidor público aí, se eu não me engano, já está com quase 30 anos aí, era do SAI, agora está na prefeitura. Ele tem reclamado do serviço dos colegas dele, que não são diretamente, mas do pessoal que faz o recolhimento do lixo, né? Eles dizem o seguinte, ele está ali na Avenida Três Corações, ali tem a Cordislândia, são as subidas. Diz que o pessoal junta todo o lixo, o próprio lixeiro passa, junta todo o lixo, coloca na calçada dele, para depois passar e pegar. Só que não pega tudo, acaba ficando um saco e outro. E ele tem que fazer Ele falou, não sou pago para fazer o serviço do lixeiro, eu sou pago para consertar os buracos que tem na rua e os vazamentos. Eu vou encaminhar, parece uma brincadeira, mas ele me mandou uma mensagem, gravou até um vídeo bastante chateado, porque isso acontece toda semana. A gente vai questionar também a Secretaria de Serviços Públicos para orientar melhor essa equipe, que realmente não é adequado, né, Pedro? Lá, quem é que o Márcio Soares te questionou ali, que o Pix tem comprovante. Mas o voto também, o nosso voto também tem, porque você tem lá o B1, que é o boletim da urna, você pode conferir. Se você quiser ficar lá para conferir se o seu voto está dentro daquela sessão, você pode ter acesso a ele, fotografar. Às 17h10 já está liberado nas escolas. Eu até acho que a gente pode aperfeiçoar o sistema. Não sou contra aperfeiçoar o sistema para dar mais transparência. Agora você vir querer questionar a eleição. O cara eleito deputado federal 5 vezes, os filhos eleitos deputado senador. Aí agora, porque pode ser que perca a eleição, já começa a colocar em xeque a questão das urnas eletrônicas? 5 vezes? Isso é covardia. Foi mais, né? Isso é covardia. Ele foi eleito, com a urna eletrônica, né? Ele foi eleito primeiro vereador no Rio, né? Boa noite, Marcelo Lousada. Obrigado pela audiência, hein? 18h31, Guto, coletor seria um termo melhor, verdade. Tá certo, coletor. Obrigado. Coletor, aí, aliás, na Itália, coletor ecológico. Eu queria fazer uma experiência de um dia, trabalhar um dia como coletor. Vamos usar esse termo aí, para não falar lixeiro. Né? Só pedir para a empresa. Eu vou até fazer uma reportagem depois, eu vou fazer uma solicitação. Eu gosto de correr
E o pessoal, Eles trabalham, o problema é quando tá na chuva. Eu já vi Eles na trabalham. chuva, ralando lá e correndo. E Ó, se é tem uma categoria que merece muito ser valorizada, né? Os se tem uma coletores. categoria que trabalha é a dos coletores. Né? Não tem como não trabalhar ali, não dá para enrolar não, hein, Pedro? Porra, tem que ser meio atleta, E né? tem que ser bem valorizado, merece o respeito da população, principalmente. Falar em respeito, não sei se você assistiu, Pedro, muita gente na audiência deve ter assistido, aquele vídeo no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, mentira, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, um rapaz está vindo com seu cachorro, tem uma senhora, uma empregada do edifício, uma faxineira, lavando a calçada, ele pega, toma a mangueira da mão dela, molha a cara dela, depois bate nela e joga ela no chão. O sujeito ele foi identificado, a polícia já está fazendo as diligências. Ele não compareceu, né? E não compareceu. Mas Olha, é uma cena grotesca. Quando eu assisti aquilo, Pedro, foi de embrulhar o estômago, de imaginar como que tem seres humanos capazes de cometer uma atrocidade como essa. Esse cara ele tem que ser punido conforme o rigor da lei, claro, para que não se permita mais selvagerias como essa, cara. Eu vou até dar minha opinião sincera nesse caso. Ele tinha até razão para reclamar, porque a mulher estava lá regando a calçada, Sim. uma mangueira. A revolta dele foi pelo desperdício de água. É lógico que ele tem o direito de criticar? Tem. Mas não tem direito nenhum de agredir. É aí que está. Ele exagerou. Ele podia ter falado, minha senhora, por favor, a senhora está desperdiçando um recurso natural valioso, que é água. Eu até posso entender a indignação dele, mas não pode chegar à agressão física nunca. Eu procuro entender, mas assim, a gente tem que saber os elementos por trás. Se é aquela água de reuso, não sabe, né? Um condomínio, pode ser que seja de reuso. Agora, ele tomar a mangueira, e se você está desperdiçando, ele ia lá e desligasse, mas ele pegou e começou a colocar na água. Não, exato. É o que eu falei, a reação dele foi inaceitável. Né? O contrário também é verdadeiro. Muita gente está com vergonha de divulgar a voto do Bolsonaro em segundo turno. Não é, Antônia Silva? Você votará nele? Mas aí, você não tem vergonha. Você não está vendo? Quem é que o Marcelo Lousada escreveu lá? O Marcelo Lousada disse que para a gente ficar tranquilo que o Bolsonaro não vai perder a eleição. Vamos apostar, Marcelo? Vamos fazer uma aposta? Aonde? No italiano aí, Pedro? Vamos fazer uma aposta, Marcelo? Você sabe que tinha um bolsonarista mexendo o saco? Aquele Datafolha e PEC. Eu falei para ele, vamos apostar R$500 no Instituto de Caridade? Eu falei que o Lula vai chegar no primeiro turno em primeiro lugar. E o cara sumiu. Eu acho que o Lula chega no primeiro turno em primeiro lugar. Então, eu quis apostar ele pro eu. Se tiver um segundo turno, aí pode ser que o Bolsonaro tenha alguma chance de virar. Mas então, a tendência virada eu não descarto. Ô, Marcelo, vamos apostar que o Lula chega em primeiro lugar no segundo turno? Estou esperando a resposta. Eu acredito em pesquisa eleitoral. Pronto. 18h34. Agora, segundo turno, em um mês... Muita coisa pode acontecer. Aí não tem como você apostar. Né? Não, um mês é uma eternidade. Agora, por outro lado, Pedro, eu fico até receoso de não torcer para que as eleições acabem no primeiro turno, porque, sinceramente, eu não suporto mais. Eu sou do meio, a gente é da política, é do jornalismo. Não. Sabe por quê? Essa campanha começou no dia 1º de janeiro de 2018, 19, perdão. Foi o terceiro turno. Muito polarizado, o tempo todo o Bolsonaro já começou fazendo campanha desde sempre em motociata, a oposição desde sempre fazendo campanha, até que o Lula conseguiu ser solto da prisão e aí a eleição começou ali. Acho que o dia que o Lula saiu da cadeia, a eleição começou ali. Né? E aí tá todo mundo já estafado de debater política. Ganhou o jantar aqui para toda a equipe. Está apostado e pode levar. Tá bom. Tá combinado, hein? Que o Lula chega em primeiro lugar no segundo turno. Tá certo? No primeiro turno? No primeiro turno. Primeiro turno. Tá apostado aí. Então, assim, no dia 2 de outubro a gente vai saber quem venceu. No dia 2 de outubro o Lula será o mais votado. Eu estou apostando isso e o Marcelo vai pagar. Se perder, né? Se eu perder, eu pago, Marcelo. E a gente pizza. Que mais, Guto? Pedro, lembrar que a Câmara Municipal tem sessão amanhã, às 14 horas. A sessão que pode ter a presença da população. Você me lembrou, você viu a pauta? Não vi nada polêmico. Eu vi. Você viu? O Guti mandou um projeto de lei para transformar em ação de governo o ovo de Páscoa. Ô, louco. Você não viu? Não reparei. Eu lembrei agora, gente. Não reparei. O prefeito Guti mandou um projeto de lei. Ele quer que a Câmara aprove todo ano distribuir ovo de Páscoa para as crianças. Ele quer virar o quê? O coelhinho da Páscoa? Gutinho, que traz isso para mim.
É, um projeto bastante polêmico, mas tende a passar, viu? O prefeito tem a maioria na Câmara. Ah, vereadores e Guarulhos, hein? Ah, mas tende a passar. Cuidado, hein? É que também quem é que vai falar não para chocolate para criança? Hã? Eu não tenho nada contra, desde que a educação também estivesse lá, sabe, no não nível mais... Não é o princípio da educação você ficar distribuindo chocolate para criança, né, gente? Não é o princípio da educação. Merenda, lógico que é necessária. Eu acho que a gente deveria também ouvir, antes de votar ou de apresentar esse programa, fazer uma audiência pública com os professores, para ver o que eles acham. Nutricionistas. Professores, eu acho que seria de maneira mais democrática. Faz uma audiência pública, ouve os professores, ouve os nutricionistas, os profissionais de educação e vamos avaliar. Acho que seria mais democrático, vamos dizer assim. Gutinho, Gutinho, que trazes para mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Fechou? Bom, Pedro, se quiser conversar mais, tem mais assunto, a gente sempre tem assunto. Então qual é o assunto aí? Bom, aqui uma pauta positiva. A ginástica artística de Guarulhos foi campeã dos Jogos Regionais no ABC, lá em São Bernardo, neste sábado, e com isso conquistou uma vaga para disputar os Jogos Abertos do Interior em outubro, lá em São Sebastião. Então, parabéns para a equipe da ginástica artística de Guarulhos que conseguiu esse título, né? Campeão. A gente percebe que o esporte em Guarulhos é muito deficitário, mas também tem essa notícia positiva aqui para a cidade. O esporte de Guarulhos caminha apesar da Secretaria de Esporte. Ô, Guto, você não pode fazer uma reportagem com a TV Câmara lá no Fioravante, não? Então, por falar em Fioravante, nesse sábado, Guarulhos recebe o Festival Paralímpico lá no ginásio Fioravante. Pede para cobrir. Então, a gente pode, qual que é a cautela que a gente precisa ter? Se tem vereador que está envolvido nisso, é a autorização, vamos dizer assim, é o álibi, porque a gente não pode sair para fazer... Entendi. Então, provavelmente deve ter algum vereador que também vai participar lá, vou apurar, que vai frequentar, vai participar dessa atividade, e ele não sendo candidato, né, que também não pode, a gente cobre. Mas é importante também que a TV Câmara ela vá mais para a rua, né, Pedro, para mostrar as coisas da cidade. Com o aval de Alckmin, Henrique Meirelles adere à campanha de Lula, o que representa aceno ao mercado e ao controle de gastos. Sim, Valdir Carleto, nosso colega jornalista. Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central, né, um banqueiro, foi presidente mundial do Bank of Boston, é um banqueiro internacional de credibilidade. Ele está por trás, por exemplo, da criação do Pix. Está na equipe. Ele é uma sumidade nesse setor. Se você perder a pizza e se eu perder a Terraço Itália, tá certo? Fechou. Fechado. Vamos de helicóptero? Que fé que o Marcelo Souzado é pastor. Tem fé mesmo. Então tá certo. Pedro, tomara que você vença. Já ganhei. porque nós vamos estaremos lá. Agora, essa informação que o Valdir Carleto trouxe, aliás, mandar um abraço aí pro Valdir, um dos principais jornalistas aqui da cidade de Guarulhos, um dos mais históricos, se não for o mais histórico em atividade, e dizer que é o seguinte, são movimentos da campanha do Lula para tentar vencer no primeiro turno. Trazer o Henrique Meirelles. Ele tentou o Fernando Henrique Cardoso, não conseguiu. Alguns artistas estão aí se engajando, gravando vídeo, são movimentos nesse sentido. Agora, no segundo turno, eu acho que o FHC vem e o Serra também virá. Serra que é candidato a deputado federal, né? José Serra. Senador, né? Aliás, estranhei que a Folha escreveu esse senador, ele ainda é senador. Não sei se ele abriu mão para poder disputar, não tenho essa informação. Podemos sair do Campo de Marte. Não, vamos de carro mesmo, tô brincando. Pagando lá o Terraço Itália, faz tempo que eu não vou no Terraço Itália, hein? Eu nunca fui, é bom? É bom, então é bonita a vista, nunca foi? Então vamos experimentar. Eu até estava pensando em semana que vem, mas eu vou esperar essa. Espera até o dia 2. Na semana seguinte nós vamos. Obrigado, Guto Tavares. Obrigado você, obrigado a toda a audiência do Radar de Notícias. Sempre um prazer estar aqui com essa audiência maravilhosa da cidade de Guarulhos e da região. Agora todo mundo que duvidar de pesquisa, eu vou convidar para a aposta. Pô, vai ganhar almoço se o Lula vencer, né? Vai ganhar almoço até o final do ano. Ou jantar. Vamos lá, 18h40, produção.